Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos descobrir a opinião dos japoneses sobre a nova medida da prefeitura de Ibaraki, que agora vai premiar com pagamentos em dinheiro quem fornecer informações reais sobre imigrantes ilegais no Japão. O Japão hoje que começa a ensaiar uma possível terrível invasão de imigrantes ilegais, assim como acontece na Europa há mais de 10 anos. O governo japonês estima que hoje tenhamos mais de 70 mil imigrantes ilegais por todo o Japão. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito disso, mas por hoje nós vamos saber apenas a opinião dos japoneses sobre essa nova medida da prefeitura de Ibaraki. E tudo isso graças ao meu amigo Jack do canal Interview in Japan, que faz entrevistas de rua lá no Japão. O canal do Jack é muito legal, é um dos meus prediletos aqui no YouTube, e eu vou deixar o link do canal, assim como do vídeo original, aqui na descrição para vocês assistirem depois, tá? E o mais legal disso tudo, galera, é que além de ver a opinião dos japoneses sobre esse assunto, nós ainda vamos aprender japonês com isso. É isso aí, ainda nesse vídeo eu vou ensinar para vocês as perguntas que o Jack faz e possibilidades de resposta. Então vai ser muito legal, fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. 茨城県では不法就労者が3400人ぐらいと全国で最も多くとされていますが、そこで不法に働く外国人の情報を提供し摘発逮捕につながった場合に1万円ぐらいの報奨金を支払う通報報奨金制度を導入する予定です。全国レベルでは似たような制度はもう存在しますが、県レベルでの導入は初めてとなります。まずはこの制度に対して賛成ですか反対ですか？ Eu sempre fico impressionado, galera, com a forma que o Jack fala bem japonês. Pra quem não sabe, o Jack é inglês. E olha só, mesmo tendo um pouquinho de sotaque, olha o nível incrível de Nihongo que ele se encontra hoje. E os japoneses conseguem entendê-lo perfeitamente, vocês percebem pela reação até das pessoas ao serem entrevistadas por ele na rua. Isso é muito legal. Agora vamos descobrir se os japoneses apoiam esse sistema de recompensa financeira em troca de informações sobre imigrantes ilegais no Japão, ou se eles são contra. Isso daqui é muito legal, vamos ver a opinião dos japoneses. 反対ですね。なぜですか？不法移民を捕まえたらお金がもらえるってことは、不法移民じゃない人を不法移民として仕立て上げて、それでお金をもらうっていうハッキングができちゃうので、システムとして機能してないと思います。 Essa daqui é para quem pensa que todos os japoneses são inteligentes, né, galera? Pelo amor de Deus, olha o pensamento desse cara. É óbvio que você não vai simplesmente denunciar alguém e receber dinheiro por isso. Senão todo mundo vai ganhar um dinheiro fácil. Pelo sistema que hoje é implementado no Japão, você precisa passar uma informação que, após a investigação, é comprovada verdadeira, ou seja, você faz uma denúncia onde de fato é identificado um imigrante ilegal ou mesmo uma empresa, uma companhia que está contratando imigrantes ilegais. É óbvio que você não vai receber dinheiro nenhum tipo de recompensa, apenas por passar uma informação, sem ter nenhum tipo de comprovação se essa informação é verdadeira ou não. 通報はできますけど、その逮捕されてない場合はお金をもらえないんですね。不法移民でないと調べるんですけど、お金は出ないっていうことなんですね。Óbvio, né? Poxa vida, é incrível que o Jack teve que explicar isso e veja a habilidade dele com as palavras e conseguir explicar isso para o japonês. Agora eu acho que ele entendeu, né? じゃあいい。はい、いいと思います。もし本当に不法移民も捕まえることになったら賛成と。そうですね。はい。その理由教えてもらえますか？日本の社会を運営するために必要な税金とかを払わずに滞在するのは、日本で税金を払ってる方からしたら不満が出てもしょうがないかなと思います。賛成ででもあった方がいいと思います。賛成です。なんかやっぱ犯罪者がいるのは嫌かなって思います。賛成です。 Galera, é interessante perceber como a maioria das mulheres no Japão apoiam esse tipo de medida que aumenta a segurança do país de fato. Afinal de contas, nós já vimos o que acontece quando vários imigrantes ilegais da África e do Oriente Médio invadiram a Europa. Nós sabemos o que aconteceu com a França, o que acontece até hoje com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha. É uma coisa terrível. O que me chama a atenção é as mulheres japonesas também pensarem dessa forma e se posicionarem de forma contrária a esse tipo de invasão de imigrantes. Essa é uma diferença cultural, uma diferença, eu diria até de inteligência, que nós podemos ver de países de terceiro mundo, como o Brasil, para países de primeiro mundo, como o Japão. Vamos continuar.
その不法移民じゃないけどそうなった場合って結構その人はめちゃめちゃ迷惑かかりますか？まあまあ手間がかかりそうですよね。じゃあ反対。ちゃんと知っている人が疑われるのはかわいそうだから。聞いてる、知ってる。どう思いますか？司法ができないんであれば仕方がないのかな。先に警察がちゃんと動いていればそんなことはしなくて済んだけども、警察の初動があまりにも遅かった。でやはりみんなの生活がまず第一って考えた時に、そうなるのは自然の流れかなと感じてます。Dá pra ver que é uma opinião generalizada entre os japoneses, né? Nenhum deles quer ver o próprio país se transformando numa França ou numa Inglaterra, né? Mas é muito legal isso, gente. Eu adoro entrevistas de rua, é uma oportunidade muito boa para nós aprendermos japonês. Assim nós podemos treinar a nossa compreensão auditiva, ouvir e tentar entender o que os japoneses falam e ainda assim aprender com isso, em como nos expressarmos em determinadas situações diante de determinadas perguntas. É uma coisa muito legal, eu adoro. Então vamos aqui agora aprender japonês com isso, galera. Olha só, vamos pegar essas perguntas que o Jack fez e possibilidades de resposta que as pessoas aqui nessas entrevistas deram, tá? O Jack perguntou: この制度に対して賛成ですか、それとも反対ですか？この制度に対して賛成ですか、それとも反対ですか? Em relação a esse sistema, você é a favor ou você é contra? Você apoia essa ideia ou você é contrário a essa ideia? E aqui a gente tem duas possibilidades de resposta, galera. Nós podemos falar sansei desu, sansei desu, sou a favor, apoio. Ou então nós podemos falar hantai desu, hantai desu, sou contra, não apoio, hantai desu. Tá legal? Sansei é ser a favor, é apoiar. Hantai é se opor, é ser contra. この制度に対して賛成ですか、それとも反対ですか? Sansei desu, sou a favor. Hantai desu, sou contra. Beleza? Vamos para a próxima frase aqui. その理由を教えてもらえますか? その理由を教えてもらえますか? Poderia dizer o motivo, por favor? O motivo, ou seja, por que você é contra ou por que você é a favor? Pode dizer o motivo, por gentileza? E aqui nós temos também duas possibilidades de resposta baseado no que as pessoas na entrevista falaram, tá? Olha só, teve uma moça que falou: 犯罪者がいるのは嫌だなと思います。犯罪者がいるのは嫌だなと思います。Penso que não quero ter criminosos aqui. Existir criminosos aqui não é uma coisa legal, né? Eu não quero. Yadana, não quero. Penso que não quero ter criminosos aqui. Uma outra possibilidade de resposta, galera, é essa daqui. Fuhoi min janai nara kawaisou desu ne. Fuhoi min janai nara kawaisou desu ne. Fico com pena se ele não for mesmo um imigrante ilegal. Então essa daqui é um argumento a favor do ser contra, né, do hantai. Vai que ele não é um imigrante ilegal, ou seja, fuhoi min significa imigrante ilegal, fuhoi min. Se ele não for, fico com dó dele, fico com pena, kawaisou desu ne. Então essas são duas respostas do possível motivo, do ryu, que significa motivo, de você ser a favor ou você ser contra esse sistema. Tá legal? Olha só mais uma pergunta bacana aqui, é esta daqui. Naze sansei desu ka? Por que você apoia isso? Naze sansei desu ka? Naze, por que? É um porquê interrogativo, né, galera? Por que você apoia isso? Naze sansei desu ka? Possibilidades de resposta nós podemos falar. Fuhoi min dakara desu. Fuhoi min dakara desu. Porque são imigrantes ilegais. Por isso que eu sou a favor de um sistema que tente ao menos inibir que o número de imigrantes ilegais aumente. Fuhoi min dakara desu. Por esse motivo, eu sou a favor, porque são imigrantes ilegais. Uma outra possibilidade de resposta. Fuhou nyukoku shita kara desu. Fuhou nyukoku shita kara desu. Porque entraram ilegalmente no país. Fuhou, ilegalmente. Nyukoku suru. Nyukoku suru é entrar em país, galera. Nyukoku shita, entrou no país. Fuhou nyukoku shita,
entrou ilegalmente. É muito legal isso, né, gente? Como eu disse, nós aprendemos muito com esse tipo de entrevista de rua, por isso que eu adoro tanto o canal do Jack. Mas ainda assim, só decorar esse tipo de frase pronta não é suficiente para você entender o idioma japonês, para você conseguir falar japonês. Então eu vou te apresentar uma forma de você conseguir de fato entender a estrutura do idioma japonês em até no máximo 100 dias, galera. É isso mesmo, com mais de 90 aulas minhas, o Essencial Japão Aprenda Japonês do Zero em até 100 dias vai te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender para começar a estudar a língua japonesa. E esse conjunto de aulas, galera, não é como esses cursinhos online que você vê toda hora aparecendo no Instagram. Esses cursos que prometem maravilhas, prometem não sei mais o que, várias promessas vazias e não tem nem coragem de expor para você qual é o conteúdo do curso, o que é completamente diferente no conjunto de aulas do Essencial Japão. Como vocês podem ver aqui na tela, tudo que está aparecendo aqui é o conteúdo do curso, é aquilo que nós vamos estudar ao longo de mais de 90 aulas, de forma muito detalhada, muito objetiva, para você de fato adquirir uma excelente base, uma estrutura daquilo que é fundamental no idioma japonês. E você consegue fazer isso em até 100 dias, porque essas aulas foram estruturadas para isso, para que você consiga dominar essa base da língua japonesa de forma muito rápida e muito eficiente. Esse é o tipo de aula séria de conteúdo objetivo que eu passei muito tempo preparando. E o melhor de tudo, galera, quem me conhece aqui sabe, o meu objetivo é, e é há muitos anos já, ensinar as pessoas a aprender o idioma japonês. E justamente por esse motivo, mesmo essas daqui sendo aulas de alta qualidade, muito bem estruturadas, o valor é extremamente baixo. Como eu disse, o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a aprenderem japonês. Então não perca tempo, comece a estudar de forma séria, de forma correta, hoje mesmo. O link está aqui na descrição, você pode acessar essas aulas agora. Eu também vou deixar aqui na tela alguns vídeos muito interessantes para vocês. Faz uma maratona de vídeo aqui no canal, tem muito conteúdo educacional sobre a língua japonesa, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Os vídeos estão aqui aparecendo na tela. Deixe um like aqui nesse vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal porque tem muita coisa legal para ser lançada aqui no Conversando com os Kanjis. Valeu, galera! Vejo vocês nas aulas do Essencial Japão e nos próximos vídeos. Valeu!